semente que Jesus nos deu é a semente da esperança. E a semente da esperança está lá na passagem dos bem-aventurados, uma passagem que se deu lá nas montanhas, né, no Sermão das Montanhas. E dentro dos bem-aventurados, ele mesmo diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então, essa é a semente da esperança. O quanto de esperança eu carrego comigo? O quanto de esperança efetiva eu. Quão esperançoso eu sou para ser acolhido dentro do amor de Jesus. Jesus, dentro das suas sementes, nos deu também uma semente de fé. E essa semente de fé pode ser visto na passagem em que ele vai fazer a cura do servo do centurião. A gente se recorda, o centurião, ele era um guarda romano, e logo por ser romano, não entendia o que eram as práticas judaicas, mas ele tinha um servo que estava doente. E pediu que Jesus curasse o servo. Até uma passagem bonita do ponto de vista de evangelho, porque a frase do centurião é assim: eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas dizei apenas uma palavra e tenho certeza que meu servo será salvo. Olha, a demonstração da fé. E aqui, dentro dessas passagens, naquela época, os empreendedores não subiram que tu entres em minha casa. Mas hoje, todos nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa. Porque temos a fé de que o remédio que necessitamos está nas palavras dele. A Rose, no começo, comentou sobre o Evangelho no Lar, e é isso que o Evangelho no Lar faz. Me permite receber Jesus em minha morada, sítio de cura aconteça em minha vida. Mas para isso eu preciso de fé. Jesus, quando viu o centurião, disse: eu nunca vi tamanha fé num homem que não precisava, porque então vamos exercitar através dessa do Jesus. E esse novo mandamento é: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, observemos que Jesus traz como força de lei, por conta que ele citou os mandamentos, como força de lei, a lei do amor. E essa é uma semente que ele lança com exemplo, porque ele diz assim: amem-se como eu, Jesus, os amei. E essa semente está como dentro da nossa horta? O quanto nós estamos cultivando, regando essa semente chamada amor. Dentro dessa plantação toda, Jesus também coloca para nós uma semente chamada respeito. E a semente chamada respeito, ela é
semeada naquela passagem de Jesus, onde os fariseus colocam à frente dele a mulher adúltera. E ele, então, indaga a todos, de forma muito tranquila: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E por que que essa semente é a semente de respeito? Porque muitas das vezes que nós apontamos o dedo àquelas pessoas que julgamos por algum motivo, nos esquecemos de olhar o quanto daquela pessoa existe dentro de nós. E se não existe dentro de nós hoje, o quanto nós já não fomos igual àquela pessoa que estamos julgando num passado distante, em outras encarnações, inclusive. Então, o respeito que Jesus lança nessa semente é no sentido de dizer: cuidado com o julgamento, cuidado com aquilo que você está apontando no outro, porque, de fato, você já pode ter sido, ou pode ter praticado o mesmo ato sem ter percebido. Ou, se percebe, é porque está se auto-enganando. Jesus também tem uma semente chamada humildade, e dentro dessa semente humildade, ele mostra a todos nós, naquela passagem do Evangelho, quando ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés de todos os discípulos. Ali é a demonstração de que ele não era maior do que ninguém. Afinal de contas, estava fazendo o papel de servir aqueles que ele sempre ensinava. Essa é a humildade ao qual Jesus nos lança em termos de semente, onde nós temos que estar prontos a servir, independente do que somos ou de como somos. Independente dos títulos que temos ou das patentes que temos. De fato, a humildade é a referência do quanto enormes nós somos. Aquele que efetivamente tem a semente da humildade cultivada, por maior que seja em termos de conhecimento intelectual, vai sempre arrumar a possibilidade de servir ao próximo e não de se sobrepor ao próximo. Jesus também nos dá uma semente chamada aceitação. E essa semente de aceitação é quando ele, antecedendo o seu processo de prisão, ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça o meu desejo, mas sim o teu desejo. Esse é a semente da aceitação. Quantos de nós não gostaríamos que determinadas situações em nossas vidas fossem afastadas ou que desaparecessem do nosso círculo? Mas o que geralmente fazemos é, muitas vezes, brigarmos com Deus, darmos as costas ao divino, não aceitarmos determinadas condições. E, geralmente, dentro dessas condições, a matéria sempre está presente de forma muito intensa, mas Jesus nos mostra que aceitar a dificuldade faz com que Deus esteja no nosso comando. Muitas vezes a gente
esbraveja dizendo que Deus está no comando, mas continuamos procurando culpados. E é nesse sentido que Jesus deixa tudo na mão do Pai, mesmo no momento mais difícil para ele. Jesus também lança uma semente de trabalho, e essa semente de trabalho, ela pode ser encontrada lá na última ceia, quando ele coloca para nós que o vinho faz parte do sangue dele e que o pão é o corpo dele. Você pode se perguntar assim, mas Ricardo, onde é que trabalho nisso? Olhando os dois pontos do holocausto, o vinho ele é um processo de transformação. Ele está lá enquanto semente, enquanto fruto, a fruta da uva, depois ele é pisado, depois ele é fermentado, e aí torna-se o vinho. A transformação. Então, aquele que ouve Jesus e que trabalha os ensinamentos de Jesus em si mesmo se transforma, assim como o vinho se transforma. Então, isso é trabalho. E o corpo de Jesus, quando ele fala, o pão é meu corpo, aquele que recebe a mensagem de Jesus, ele não deve guardar a mensagem para si, ele tem que distribuir, repartir, tem que divulgar. E isso é o trabalho. Então, a semente do trabalho está diretamente ligada ao que eu faço com a mensagem de Jesus. O quanto eu transformo a mim mesmo e o quanto eu distribuo essa transformação ao coletivo, à comunidade. E, por fim, Jesus nos coloca ou nos dá uma semente da vida. E essa semente da vida, ela é reconhecida no momento da sua ressurreição. Jesus, quando, vou colocar aqui entre aspas, ressurge dos mortos, mostra que a vida espiritual é o que realmente existe, que a vida em espírito é aquela que caminha, que a vida em espírito é aquela que importa, que a vida em espírito é aquela que evolui. Então, quando Jesus nos dá essa semente de vida, nós temos que olhar para nós e refletirmos o quanto efetivamente estamos regando essa semente em nós. Afinal de contas, passar a visão de que a vida espiritual é algo muito distante, isso já estamos fazendo há muito tempo. Passar a importância que a vida material está acima de tudo, isso é o que a gente faz há muito tempo. Então, há necessidade de enxergarmos dentro dessa semente chamada vida, a vida que realmente importa. Essas sementes espalhadas por Jesus estão disponíveis a todos nós. E a pergunta que fica, quanto destas sementes eu peguei? Quantas destas sementes
eu já coloquei em cultivo em mim mesmo? Será que eu ainda estou na dúvida se há espaço na minha horta para tanta semente? Ou será que eu estou cada vez mais feliz por saber que a semente de Jesus, todas elas que estão dentro de mim, começaram a dar os primeiros sinais de ramos que estão nascendo? Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos caminhar lado a lado com Ele e que, se possível for, deixando sementes pelo caminho.